Olá, meu nome é Eliane Gabriel Braga, eu tenho mestrado em DTM dor orofacial e especializações em implante pério DTM prótese. Como no vídeo anterior eu comentei com vocês sobre a perda de apoio posterior e com isso eu levo uma sobrecarga anterior, eu queria falar com vocês a respeito da oclusão mutuamente protegida. O que seria isso? Todo paciente que chega para mim no consultório, eu sempre avalio a oclusão. Além de um exame clínico, como já falado, onde eu analiso músculo, eu analiso articulação, eu analiso dentes periodontos, eu analiso se tem limitação de abertura bucal. Por quê? Porque eu vou ver se tem algum problema muscular envolvido, algum problema articular. E aí me perguntaram, qual é a medida? Como que eu sei que eu tenho limitação ou não de abertura bucal? Uma medida básica, ou a gente pega 3 dedos da mão esquerda, e faz o paciente ver se ele consegue abrir, ou a gente calcula uns 40 milímetros ou 4 centímetros. Isso é um teste básico que eu faço com meus pacientes. Outra coisa que eu acho importante, a gente ensinar o paciente a se observar. Porque quando a gente fala, quando a gente dá diagnóstico, eles sempre observaram os profissionais falando de dente, olha, esse dente, esse dente. E o que eu falo para os meus alunos? Vamos mostrar ao paciente o que é normal, para depois com um espelho ou uma câmera, a gente mostrar para ele como ele está, para ele identificar os sinais dele, ou sintomas, ou a doença que ele apresenta. Então, eu pego um manequim, isso é básico do meu consultório, e todos os pacientes eu venho e explico como é o sistema estomatognático. Então, eu falo para os meus pacientes, os posteriores eu tenho uma carga maior, e os anteriores uma carga menor. É física, porque se eu não tiver apoio posterior suficiente, os meus anteriores empinam. E eu vou ter uma sobrecarga anterior que vai abrir diastemas, que vai perder o osso vestibular, onde eu vou ter as retrações gengivais. Então eu foco no apoio posterior. Como? Eu bato um papel carbono e no meu papel carbono eu vejo que os posteriores têm que estar com contatos mais fortes e os anteriores com contato mais suaves. Então, o que é mutuamente protegido? É uma oclusão onde os posteriores, incêntrica, quando eu mordo, protegem os anteriores, porque aqui é mais forte, aqui é mais suave. Mas em excêntrica, quando eu faço movimentos de lateralidade e protrusão, eu venho com o meu canino, a gente preconiza a guia do canino, depois eu vou falar por quê. E o meu canino, eu tenho a desoclusão de todos os posteriores, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, os meus anteriores protegem os posteriores no movimento excêntrico. Mas por quê? E se eu tiver um contato aqui do meu posterior? Eu vou ter uma força fora do longo eixo do dente. O que é o longo eixo do dente? É o centro do dente. Então, essa cúspide tinha que estar aqui dentro. E essa cúspide tinha que ocluir nessa fossa. Como ela vai ocluir vestibular com vestibular? Essa resultante de força vai cair em osso e eu vou ter aquela queixa de gengiva inflamada. Doutora, toda hora essa gengiva inflama. Nossa, eu tenho uma dor nesse dente que vira e mexe dá essa dor. Mas depois ela passa. E aí quando a gente pede para o paciente fazer um movimento de lateralidade, a gente acaba observando que aquele dente tem toque, que aquele dente tem perda óssea, que aquele dente tem retração gengival. Aí, quando eu fiz o mestrado, a gente falava assim, mas a gente vai fazer o ajuste de uma oclusão? Então, eu vou ajustar essa oclusão. Por exemplo, meu paciente chega, eu falo para ele fazer a lateralidade. Tem um monte de dente toca. Eu vou fazer só o canino tocar? Não. Eu vou observar se eu tenho sinais e sintomas de sobrecarga em dente e periodonto. Se eu tiver sinais e sintomas em dente periodonto, eu vou ajustar. E aí tem várias regras de ajuste oclusal, quem vai ajustar, quem eu vou desgastar, porque se eu desgastar errado, daqui 2 meses volta a encostar. Porque os dentes não param de erupcionar. E eu também explico para o meu paciente, quando ele morde um sanduíche, os dentes anteriores encostam e nenhum dente encosta, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas por quê? Novamente. E eu sempre explico para ele aqui, ó. Aqui é onde eu tenho minha concentração muscular. Eu tenho minha concentração de esforço. Imagina que isso aqui é uma porta. Então eu tenho a maçaneta e a dobradiça. Se eu imaginar que eu vou com um dedinho do lado da dobradiça e querer que essa porta feche,
ela nem se mexe do lugar. Se eu for na maçaneta com o dedinho, eu fecho a porta. Por quê? Porque aqui é minha área de concentração de força, assim como na minha dobradiça da porta. É um movimento de alavanca. E é por isso que toda a reabilitação oral, a gente preconiza terminar com uma oclusão mutuamente protegida. Os posteriores protegem os anteriores em cêntrica. E no movimento excêntrico, os anteriores protegem os posteriores. Por isso, quando a gente observa pacientes com desgaste dos caninos ou pacientes com mordida aberta anterior, a gente já sabe que esse sistema não está ideal. Que não é um sistema saudável para o meu músculo, para a minha articulação, para o meu sistema estomatognático. E isso já vai me levar a sinais de sobrecargas. E aí a gente pensa, quando eu tenho que intervir? Como é que eu vou redistribuir essa mecânica? Numa reabilitação oral é sine qua non. O que é isso? Toda reabilitação oral, quando possível, quando pacientes dentados, porque tem a reabilitação oral de overdentro e tem a reabilitação oral de prótese total, que mudam a mecânica, a gente não usa oclusão mutuamente protegida. Mas em casos de pacientes dentados, nós preconizamos a oclusão mutuamente protegida para devolver ao sistema essa saúde da mecânica, ok? Fica mais um pouquinho de informação para vocês, para cada vez mais a gente chegar no consenso que a boca não apenas tem dente, como adquirir um sorriso ideal com uma função ideal. Obrigada.